Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp. Cuidar de você. Esse é o plano. Mas vamos lá começar o nosso primeiro painel, o painel Compliance na Saúde. Eu queria primeiro dar um recado para vocês. Dentro da ferramenta, a gente está usando o Zoom Webinar. Vocês que estão nos assistindo, vocês conseguem fazer pergunta aos palestrantes através do ícone QIA, né, Q&A, e essas perguntas vão vir aqui para nós, e o próprio mediador do painel consegue fazer, tendo tempo, ele consegue fazer as perguntas para os palestrantes, ou ele mesmo também está respondendo essas questões. Então, para o painel do Compliance na área da saúde, eu queria aproveitar, apresentar aqui todo o time. Para coordenar esse painel, vai ser o Dr. Gilberto Urarari, médico graduado pela Faculdade de Medicina da UFRJ, com especialidade em medicina preventiva. Desenvolveu o MedRio Checkup, clínica líder em check-ups para executivos no Brasil, tendo realizado mais de 150 mil check-ups médicos, com 2 unidades, tanto em Botafogo como também na Barra da Tijuca. Ele é autor de 3 livros, Como se tornar um bom estressado, de 1997, editora Salamandra, O Cérebro Emocional, de 2005, editora Rocco, e Emoções e Saúde, de 2015, editora Rocco também. Detentor da medalha Pedro Ernesto, cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro em 2000, detentor da medalha Tiradentes, Estado do Rio de Janeiro em 2011, diretor e conselheiro da Câmara de Comércio França-Brasil e há 16 anos responsável pelo Comitê de Saúde desta Câmara. Ele será o nosso coordenador das atividades. Vou aproveitar também apresentar os demais palestrantes a participar aqui, então vou convidar para a mesa virtual a ilustre doutora Márcia Rolim. Ela é doutora em ciência na área da sanidade animal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense e mestre em ciência pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente gestora pública da Prefeitura do Rio de Janeiro. Márcia Rolim ingressou em 2004 no Instituto de Diagnóstico, Vigilância e Fiscalização Sanitária e Medicina Veterinária Jorge Weissmann. Esteve à frente da Subsecretaria de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonose e Inspeção Agropecuária desde 1º de janeiro de 2017, com a conclusão de alguns projetos, como aprovou o primeiro Código Sanitário da cidade do Rio de Janeiro, implantou 2 programas de residência em vigilância sanitária, criou o Laboratório de Saúde Pública na Vigilância Sanitária Municipal, implantou o primeiro Registro Geral de Animais da cidade do Rio de Janeiro, abriu o primeiro Centro Cirúrgico de Imagem da Zona Oeste para animais e criou o Museu Histórico Sanitário Municipal do país. Coordenou também e professora dos cursos pós-graduação Lato Sensu e Extensão e tem experiência nas áreas de projeto, extensão e pós-graduação, diagnósticos e controles de epizootias e ênfase em sanidade, com capacitação nas áreas de sanidade animal, com ênfase em emergências sanitárias, diagnóstico e controle de epizootias e biossegurança. Também aproveito para convidar igualmente a doutora Simone Xavier, especialista em gestão empresarial, pós-graduada em Engenharia da Informação e Redes de Computadores pela Universidade Federal do Espírito Santo, MBA em Gestão de Empresas e de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, atuando há mais de 20 anos em gestão organizacional em empresas do segmento de saúde suplementar. Tem dedicado ao estudo dos temas de gestão de estratégia, inovação, governança corporativa, gestão de projetos e desenvolvimento organizacional de pessoas. Em 2007, como executivo da Unimed de Vitória, foi responsável pela implantação do Departamento de Gestão de Estratégia e teve o projeto vencedor do prêmio Hall of Fame for Executive Strategy, de 2007, premiação organizada pelos criadores da metodologia
BSC Balanced Scorecard, professores da Harvard University. Em 2020, em abril de 21, esteve à frente das áreas de estratégia, governança e risco na Central Nacional Unimed, maior operador de plano de saúde do Sistema Nacional Unimed, com mais de 18 milhões de clientes, CEO da Fox Consultoria e Assessoria de Gestão. Igualmente, aproveito também para convidar o Dr. Flávio Graça, médico veterinário, doutor de ciência pela UFRJ, superintendente da Vigilância Sanitária entre 2017 e 2020, criador das regras de ouro contra a Covid-19. Participou da criação do primeiro Código Sanitário do município do Rio de Janeiro e dos programas de desburocratização e educação sanitária. Professor universitário desde 1997, criou e coordenou o programa de residência em vigilância sanitária da SMS Rio de Janeiro. Integrou o Comitê Científico da Prefeitura do Rio de Janeiro em 2020 e coordenou o plano de retomada das atividades econômicas da cidade do Rio de Janeiro. Eu agora gostaria de passar a palavra para o nosso coordenador do painel, Dr. Gilberto Urari. Dr. Gilberto, a palavra é toda sua. Bom dia a todos. Eu sou Gilberto Urari, diretor médico da Med Checkup e presidente dos Conselhos de Medicina da Associação Comercial do Rio de Janeiro, da Câmara Americana e da Câmara Francesa. Eu gostaria de agradecer a todos os organizadores desse evento, os patrocinadores e apoiadores, especialmente a Humberto Mota, Márcia Rolim, Flávio Graça e também Márcio Luiz. É com muita honra e alegria que modero esse encontro, que tem como tema, um tema extremamente relevante para as empresas, para as pessoas, para os profissionais que estão no mercado, tema que tem repercutido intensamente na mídia, em vários fóruns nacionais e internacionais. Portanto, parabéns, Humberto, pelo desenvolvimento desse encontro tão importante. Eu vou falar um pouquinho da nossa prática, Compliance na Saúde, porque em 2016 nós temos o orgulho de ter introduzido o Código de Conduta da Med Checkup, Código de Conduta que foi criado com apoio de todos os nossos colaboradores e é anualmente atualizado e tem evoluído com o tempo. É o nosso guia para as práticas éticas. Ele reflete nossos valores e nossa crença de que conduzir negócios de maneira ética e transparente não é apenas o jeito certo de trabalhar, mas o único jeito. A síntese da ética é querer para os outros o que se quer para si próprio. A transparência em nossas ações, nas ações, deve ser uma obrigação de todos. Faz parte do bem servir e gerar segurança para o cliente. No fundo, Código de Conduta é berço. O tema é tão importante, tão relevante, que deveria integrar a grade de matérias de nossas faculdades. Compliance na saúde evoluiu e passou a gerar filhos. O primeiro foi a LGPD, lei que passou a vigorar esse mês no Brasil, cuja síntese é a informação pertence ao titular, ao dono dela, a informação. Os dados sensíveis de cada um devem ser utilizados de forma segura, com critérios, sem expor o titular da informação. O vazamento de dados sensíveis de usuários impacta em multas intangíveis. O segundo filho de compliance, face à possibilidade de invasão por hackers desse mundo cibernético, qualquer dado tem que ser muito bem protegido. Então, surgiu, não adianta uma empresa se capacitar, se adequar, treinar seus colaboradores na manipulação, no uso, né, de dados sensíveis, e vem o hacker para subtrair essas informações. Então, as empresas passaram também a investir
em segurança cibernética. Assim, além do desenvolvimento de seus códigos de conduta, as empresas precisam se capacitar, adequar também seus colaboradores para o bom manuseio, com os cuidados dessas informações. Não podemos ferir LGPD. E, finalmente, o terceiro filho é a necessidade de se investir na área de informática, inovando, modernizando, observando as vulnerabilidades das redes de internet, enfim, a fim de evitar esses ataques cibernéticos, terroristas cibernéticos. Todas as ações acima descritas demandam planejamento, treinamento e muito investimento. O que temos observado em nossas clínicas é que todos os contratos que hoje recebemos, assinamos, os nossos clientes, nossos parceiros, existem cláusulas específicas, bem claras, relativas à compliance, à LGPD e à segurança cibernética. Muitas empresas exigem nesses contratos, mas, infelizmente, não fiscalizam se os prestadores de serviço estão, de fato, têm evidências, né, da boa aplicabilidade em suas empresas. Raras, muito raras, aquelas que buscam nas empresas prestadoras de serviço evidências claras, né, que demonstrem o bom uso ou uso correto da LGPD e também do preparo da sua empresa para evitar ataques cibernéticos. É um erro grave. Muitas empresas se dizem capacitadas, mas não estão preparadas, ou estão primariamente preparadas. Isso expõe o contratante e a própria sustentabilidade da empresa, né, que não se adequou corretamente, gerando grandes prejuízos para todos. Até mesmo os intermediários na prestação de serviços, aqueles que indicam, né, serviços de saúde para terceiros, também poderão arcar com multas intangíveis, sem falar da perda importante de imagem. Hoje, com razão, o mundo evolui a toda hora, e o mundo corporativo adotou a sigla ESG como fundamental para a sustentabilidade de seus negócios. E tudo que falamos aqui sobre compliance, LGPD, segurança cibernética, integram o G, a letra G, né, do conceito ESG. Então, Humberto, é um tema hiper importante, fundamental, que as empresas precisam conhecer, dominar, praticar e mostrar para o mercado que está, de fato, inserida nessa responsabilidade. Então, parabéns a vocês. Estou aqui pronto para moderar esse nosso encontro, né? E fico à disposição de vocês também. Muito obrigado. Então, vamos aproveitar e passar aqui a palavra para o próximo palestrante aqui do nosso painel. Então, a gente vai passar agora a palavra para a doutora Márcia Rolim. Márcia, a palavra é toda sua. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui a tela. Ok, Márcia? Claro, fica à vontade, pode compartilhar. Eu acho que estão todos vendo? Todos vendo? Perfeito. Então, vendo aqui, sim. Então, primeiro, né, eu quero parabenizar os organizadores do evento, né, a Escola Superior de Ética Corporativa, também a ARC, né, o Márcio Luz e o Humberto Mota, né, pelo convite, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, como um dos organizadores também desse grande evento, né, o Compliance Across Rio, regional. Cumprimentar o meu amigo e brilhante, né, Dr. Gilberto Urairi,
presidente do Conselho Empresarial de Medicina e Saúde da CREJ, e os demais palestrantes, Flávio Graça e Simone Xavier. Primeiro, né, dizer que o compliance, né, nós tivemos um impacto no compliance, eu teve esse despertar, na verdade, em 2013, quando teve a lei de responsabilização, né, administrativa e civil, principalmente no tema de combate à corrupção, né? Isso criou uma situação, né, um tema de discussão entre as pessoas jurídicas, né, porque as sanções administrativas eram sanções muito pesadas, né? Então, os processos administrativos de responsabilização gerados eram processos que tinham, sim, sanções pesadas. Então, é um tema, ele, como o Gilberto colocou muito bem, é um tema muito atual, é um tema muito complexo, né? Onde nós vamos falar do que nós precisamos fazer, qual é a transparência, a governança que nós precisamos ter em qualquer instituição, seja ela privada, seja ela pública. Eu vou falar um pouco aqui da minha experiência que ocorreu num órgão público. Mas o que é o compliance, né? O que a gente pensa como compliance, né, dentro dessas instituições? Primeiro, é agir, é atuar conforme a legalidade, né? Então, é o cumprimento das leis, né? O que procede isso? É o cumprimento das leis e das suas regulamentações. Quando eu falo que é um processo árduo, um processo complexo, né, a aplicação desses programas de integridade, seja ele numa instituição pública ou privada, porque existem diversos atores que podem influenciar, né? Além das leis que nós precisamos conhecer e das suas regulamentações, nós temos também, por exemplo, as agências reguladoras, né? Por exemplo, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Saúde Suplementar, os conselhos de éticas, e todos os órgãos também municipais ou estaduais que também podem regulamentar atos de legalidade. Então, se torna realmente um processo complexo e árduo, principalmente para o setor regulado, para o empresário, né, de entender essa complexidade de legislações e aplicar. Além disso, né, pela nossa vivência no mundo de fiscalização, no mundo normativo, né, já que eu fiquei à frente da gestão de um órgão regulatório, o habitual, né, na cultura corporativa é o benefício financeiro, né? Então, acima, muitas vezes, do respeito ao cumprimento dessa legalidade. Então, é importante o gestor, como gestora, eu sempre pensei quais seriam essas ferramentas de gestão que eu poderia aplicar no dia a dia para diminuir, né, ou pelo menos minimizar riscos, né, que causem impactos negativos na imagem daquele órgão, daquela instituição. Então, quais seriam esses programas que poderiam ser implementados para a gente poder diminuir e gerenciar esses riscos, né, e garantir o cumprimento das leis e dos regulamentos? Então, todo o processo começa, né, da burocracia à transparência, né? O que esse órgão faz? Então, o primeiro impacto para o setor regulado, para a população, é mostrar o que o órgão faz com transparência. Então, qual é o passo a passo que nós começamos a fazer, né? Primeiro, nós visualizamos que existia um descompasso entre a atividade econômica executada no município do Rio de Janeiro e o que o poder público aplicava, né? Então, existia um descrédito do empresariado da cidade e da população. A legislação ela era totalmente desatualizada, já que não existe um compasso entre a atividade econômica e o poder público. Os processos extremamente burocráticos, faltava digitalização dos processos, ou seja, eram processos ainda realizados no papel, né, onde o empresário hoje ele precisa de celeridade, né, tanto na sua regularização quanto na regularização, seja da empresa ou dos seus produtos.
e a integração dos setores dentro do próprio órgão público, né? Muitas vezes você precisava abrir um processo em diversas secretarias. Isso trazia vários transtornos para o empresário. Então, o primeiro passo, né, quais foram as ferramentas que nós criamos, né, quais foram os projetos, os programas de integridade que nós criamos para dar transparência e celeridade? Primeiro, nós fizemos uma revisão dos processos de trabalho, né? Para vocês terem ideia, o licenciamento sanitário aqui no município do Rio de Janeiro, ele tinha índices de indeferimentos altíssimos, acima de 50%, ou seja, todo empresário que tentava regularizar o seu negócio, mais de 50% era negado, né? Então, o que nós precisávamos? Criar um processo de simplificação para esse empresário. Então, foi criado uma autodeclaração de fato. Não é transportar o que era feito no papel para dentro da informática. Não. O que nós fizemos é uma autodeclaração, ou seja, em 10 minutos, o empresário ele conseguia regularizar a sua empresa. A partir daí, nós precisávamos também recuperar a imagem do órgão, porque era um órgão punitivo, né, regulatório, e onde o empresário, a população, não conseguia enxergar a sua atuação. Então, já em 2017, quando nós estávamos à frente da gestão, nós implementamos a resolução da transparência, né? Essa era uma ferramenta, uma medida para ações de fiscalização, ações fiscalizatórias, onde o empresário sabia que aquele era um agente sanitário, um agente público que estava entrando na sua empresa, né? Porque ele tem uma ordem de serviço, onde tem o nome dele, a data, o local, a motivação para ele estar dentro daquela empresa, né? Ele utiliza um colete, uma carteira, que é de porte obrigatório para o exercício da função de fiscalização, né? Nós criamos no site o estoque regulatório. Então, a partir daquele momento, todo o setor regulado, toda a população tinha acesso às regulamentações federal, estaduais e municipal. Então, um estoque regulatório onde nós conseguimos também segmentar, né, para a área de alimentos, para a área de zoonoses, para a área de saúde, de ambientes coletivos. Nós disponibilizamos também outro programa que nós estabelecemos, né, também através do meio eletrônico, online, foram os roteiros de inspeção. Então, você tem acesso como é feito a inspeção no seu estabelecimento, a lista de documentos que são exigidos, né? Então, nós passamos a ser um órgão muito mais ativo, né, proativo, por meio online, através do site, de publicações em todas as nossas redes, do que ter ações apenas punitivas, né? Então, nós precisávamos estar próximo ao setor regulado para ter um processo realmente efetivo de integridade implantado. Então, a postura ativa para tornar mais pública as ações do órgão, né? Quais foram as ferramentas que nós utilizamos, né? Pensamos sempre muito na população. Então, vocês sabem que no município do Rio de Janeiro existe um canal, 1746, nós conseguimos ampliar o atendimento à população através desse canal. Nós criamos um setor de fiscalização de atendimento 24 horas, ampliamos as ações, né, de zoonoses na cidade, nós atravessamos aí diversos problemas, né, durante a gestão, então foi preciso criar o Laboratório de Saúde Pública, revitalizamos essas unidades de zoonoses, criamos um marco legal, né, em 2018, porque nós precisávamos criar um ambiente de negócio favorável para o setor regulado,
com segurança jurídica, desburocratização eficiente e incentivo à atividade, à regularização da atividade econômica, né? Então, foi uma necessidade de adequação. E, através disso, né, foi uma forma transparente para o setor regulado poder realmente regularizar sua atividade e se apresentar ao setor público. Com isso, né, com essa demanda do novo Código Sanitário, o primeiro Código Sanitário da cidade, foi necessário o aprimoramento do sistema informatizado de vigilância sanitária. Nós precisávamos de uma ferramenta para ampliar a legalização, da celeridade, efetivação regulamentar, né? Então, nós já tínhamos um marco legal aprovado por unanimidade, com 4 audiências públicas, né, com o setor regulado, e, a partir disso, a efetivação viria através de um sistema informatizado, onde nós conseguimos, né, integrar com mais de 10 sistemas dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro, isso facilitando o processo e desburocratizando para o empresário da cidade, né? Então, foi uma potencialização das ações administrativas. Então, nós conseguimos criar, né, uma gestão transparente e participativa, com aproximação do setor regulado. Então, gerenciamos as ações de risco, né, e diminuímos a imagem, né, o impacto de uma imagem negativa da fiscalização, da vigilância, e também, através da educação e cultura, nós garantimos o cumprimento das leis e dos regulamentos, porque nós passamos de 8 cursos oferecidos ao setor regulado para mais de 36 cursos, ou seja, passamos a ser um órgão muito mais orientativo e transparente para o setor, para facilitar a aproximação do empresário com o setor público, né? Então, foram esses os passos que nós demos para facilitar as nossas ações e os programas, né, de integridade, aplicação efetiva de programas de integridade no setor público. Vai ser importante só por causa do tempo, tá? Sim, finalizei sim aqui. Então tá bom. Então, era isso. São as ferramentas utilizadas e aplicadas com eficiência e transparência. Márcia, excelente a sua apresentação. Nós acompanhamos de perto todo o trabalho que Márcia e Flávio fizeram frente à vigilância sanitária do município do Rio de Janeiro. Foi um trabalho brilhante, reduziram, de fato, a burocracia, geraram transparência à vigilância sanitária e o alvo sempre foi educar para não punir, né? E participamos de vários outros encontros, enfim, de fato, um trabalho bastante diferenciado feito à frente da nossa vigilância sanitária. A sua apresentação foi bastante rica em informação e nos trouxe bastante aprendizado. Não é fácil, a aplicação de programas de integridade, como você nos trouxe, requer participação e conscientização de todos os colaboradores de uma organização. Gerar cultura é um desafio. Então, Márcia, parabéns. Foi uma excelente apresentação, eu diria um sucesso. Muito obrigado. Obrigada, Gilberto. Obrigado, Humberto, Márcio. Agora, eu vou aproveitar também, passar para o Dr. Flávio, fazer a palestra dele, falar um pouquinho aqui para a gente, contribuir conosco. Dr. Flávio, a palavra é toda sua. Temos aí mais ou menos de 10 a 12 minutos de apresentação. Obrigado. Bom dia a todos. Para não consumir muito meu tempo, gostaria de rapidamente, mais uma vez, agradecer ao convite, né, do Dr. Humberto Mota, saudar o Dr. Gilberto Uruari, pessoas que muito admiro, que são verdadeiros guerreiros pela causa do compliance na saúde e, de uma forma geral, no Rio de Janeiro, né?
saudar a doutora Márcia Rolim, a Simone Xavier. É um prazer, né, estar compondo mesa com pessoas tão ilustres. Saudar todos os presentes. Agradecer à CRJ, Associação Comercial do Rio de Janeiro, né, na figura do Humberto, pela organização do evento, que nós esperamos que perpetue. Tenham muitos eventos como esse, porque a gente sabe que o compliance, né, ele ainda tem muito o que se desenvolver, né? Ele tem um universo muito grande para avançar no Rio de Janeiro. Assim, em continuidade o que a doutora Márcia Rolim apresentou, né, eu queria até falar com as pessoas. Então, como todos sabem, né, a gente foi falado no meu currículo, eu ocupei o cargo de superintendente de Educação e Comunicação em Vigilância Sanitária e fui escolhido para esse cargo principalmente porque trabalho há muitos anos na área do magistério superior e também na área da saúde, principalmente na área da saúde. Então, assim, na área de vigilância sanitária, tinha um conhecimento grande nessa área e eu acho que casou muito bem. Foi assim, um presente que a gente pode falar para a gente possa atuar, né, nessa área tão empolgante e tão necessária que é a vigilância sanitária no município do Rio de Janeiro. E nós assumimos o cargo em 2017, um ano seguinte, quando o compliance realmente tomou vulto no Rio de Janeiro, né? A gente sabe que o compliance ele já vem de alguns anos, mas em 2016 ele começou a ser bastante falado e adotado por algumas empresas no Rio de Janeiro. Então, nós sentimos a necessidade de trazer os princípios do compliance, né? Eu acho que nós não podemos dizer que nós conseguimos, né, implantar totalmente o compliance na prefeitura, na sua plenitude, porque é um trabalho árduo, extenso, necessitaria de mais tempo, e a gente sabe que a gente, enquanto gestor público, nós precisamos fazer tudo que tem que estar previsto na lei, né? A gente não pode fazer aquilo que não está escrito na lei, diferente do setor privado, que, quando não é proibido, pode ser feito em alguns pontos, não ferindo ética, não ferindo os preceitos da legalidade. Mas, no nosso caso, a gente fica muito mais preso às regulamentações, às legislações. E isso é muito importante, mas atrasa, às vezes, um pouco o andamento, né, dos processos, porque são processos lentos e burocráticos para que a gente mude. Bom, vou compartilhar aqui uma tela. Bom, ao assumir a superintendente de Educação em Vigilância Sanitária, né, e também tomar, assim, a gente entender que o compliance teria que ser trazido para dentro da vigilância sanitária, né, a gente tem um olhar amplo para todas as estratégias operacionais de aplicação ao compliance. E a gente fala de lavagem de dinheiro, de anticorrupção, fraude, LGPD, como o Gilberto bem falou, monitoramentos, código de ética, transparência, treinamentos, avaliação de risco. E aí a gente começa a olhar para esse universo e pensar assim, bom, dentro da Superintendência de Educação e Comunicação, o que me cabia, né? Tanto a parte interna quanto externa da vigilância sanitária do município. E aí a gente focou muito na anticorrupção, no monitoramento dos processos. Nós criamos, inclusive, um setor de BI, um sistema de BI para acompanhar todos os processos, código de conduta, código de ética, né? A transparência das nossas ações, como a doutora Márcia falou, os treinamentos externos e internos e os canais de denúncia. Tudo isso para promover o cumprimento de leis, normas e regulamentos. A gente se deparou, né, com vamos dizer assim, uma visão muito favorável. Por quê? Porque a gente tinha o setor regulado, os empresários querendo fazer a coisa certa, né? Eu sempre gostei de falar isso. A grande maioria dos empresários que nós encontramos no município do Rio, ávidos por estar dentro da legalidade, por fazer a coisa certa, por estar assim, preocupados com a imagem da sua empresa, né? Nós encontramos os cidadãos cariocas participativos, atuantes,
dando total apoio às ações da vigilância sanitária, né, entendendo que aquilo era em favor da promoção da qualidade dos produtos e serviços, e encontramos total apoio dos gestores públicos, né, que estavam tanto ao nosso lado como acima de nós. Então, a gente deparou com um ambiente que a gente não pode dizer que não foi favorável. Isso ajudou muito, né, ao processo. Bom, e a partir daí, que estratégias nós implementamos dentro da Superintendência de Educação? Ampliação das equipes de comunicação, né? É muito importante que nós criamos um grande setor de comunicação dentro da vigilância sanitária, baseado que esse é um dos princípios básicos da Lei 8080, de 1990, que fala que a vigilância sanitária ela tem o dever de comunicar, de trabalhar com a comunicação em saúde. Isso minimiza muitos riscos e favorece muito que todos os empreendedores e pessoas façam a coisa certa a partir do momento que eles tomam conhecimento do que é certo. E a comunicação é muito importante. A implementação dos programas de capacitação interna, com mais de quase 3.000 participantes dentro da vigilância sanitária. Então, lembrando, né, que nós tínhamos aproximadamente 500 técnicos dentro da vigilância sanitária. Então, a gente repetia, são várias capacitações para esses técnicos, para o público interno, recorrentes, né, para alinhar os nossos programas, melhorar a comunicação, melhorar a postura do fiscal, né, padronizar o atendimento ao cidadão. A implementação dos programas de capacitação externa, com mais de 100.000 participantes nas áreas de alimentação, saúde. A própria Covid também trouxe uma importância muito grande também, né? E o desenvolvimento do programa de ensino à distância, né? Nós começamos eles antes da Covid, e a Covid ressaltou a importância, né, do ensino à distância. Bom, rapidamente aqui, para dar um exemplo, né, como a doutora Márcia falou, nas ações de transparência, nós tivemos uma ação importantíssima, né, mostrando a legitimidade do nosso fiscal, né, porque a partir do momento que a vigilância sanitária teve grande visibilidade, apareceram falsos fiscais aplicando golpes no setor de saúde, tentando acharcar comerciantes, médicos, ameaçando pessoas que se faziam passar por fiscais, e nós tivemos grande apoio da mídia nas nossas palestras, nos nossos cursos. Nós, vamos dizer assim, desmoronamos essas quadrilhas através da comunicação e da informação. Isso foi muito importante, né? Durante a pandemia também, era necessário rapidamente estabelecer um canal de comunicação. Haviam muitas fake news, ninguém sabia o que era realmente para fazer efetivamente para prevenir a Covid, e nós criamos um conjunto de regras claras e universais que poderiam ser seguidas desde um pequeno estabelecimento até uma grande indústria. E nós tivemos a grata surpresa de ver que elas foram adotadas não só pelo município do Rio de Janeiro, elas se perpetuaram, né, por vários estados. Hoje nós viajamos e encontramos as regras de ouro do município fixadas em hotéis, em eventos fora do estado do Rio de Janeiro, né? E a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. E é muito importante, né, essa comunicação. Bom, para finalizar, né, a gente lembra, né, daquela notória história, né, da esposa de César, né, Pompeia, né, que o César promoveu um evento só de mulheres, né, o imperador César, na antiga Roma, e uma fé de Pompeia, né, Públio Clódio, ele se disfarçou de mulher para entrar no evento, que era destinado só a mulheres, e foi descoberto, né, foi desmascarado, e isso causou um estresse no governo, e César acabou depois se separando de Pompeia, da sua esposa. Por quê? E ele declarou aquela frase, né? Não bastava ela ser honesta. Esse escândalo fez com que ela parecesse não ser honesta, né? Então, ele fala a importância de ser honesto e parecer honesto.
E aí eu trago também a fala do editorial do colega Benhur Ferraz, que é professor da USP, médico, que falou, que fez um revés, né, da declaração de César, porque eu concordo plenamente com ele. Antes de parecer honesto, a gente tem que ser honesto. Então, é importante, né, o nosso trabalho na Visa foi, vamos dizer assim, trabalhar com toda a parte interna, solidificar as nossas ações, dar legitimidade, e aí sim, a comunicação vem para perpetuar a imagem, né? Como César estava tão preocupado com a sua imagem, por isso que ele se separou de Pompeia, mas a imagem de uma empresa é tudo, né? A imagem é tudo, é muito importante, é o nome da empresa. Então, as duas coisas são importantes. É ser honesto, claro, em primeiro lugar, e depois reverberar essa informação das boas práticas, da conformidade dos procedimentos. Muito obrigado a todos. Muito bem, Flávio. Eu acompanhei de perto o trabalho de Flávio frente à vigilância sanitária do município do Rio de Janeiro. Flávio é um didata, é um professor, e a cada encontro, ele, com seu entusiasmo, né, nos oferecia conhecimentos sobre a rotina, os trabalhos que vinham sendo desenvolvidos frente à vigilância sanitária do Rio de Janeiro. Ele trouxe, juntamente com Márcia, os seus conhecimentos, os princípios necessários para a implantação do Código de Conduta na vigilância sanitária da nossa cidade. A vigilância passou a ser um centro de informações e orientações para as empresas estabelecidas aqui. Tudo era muito mais rápido, muito mais dinâmico, muito mais preciso, muito mais eficaz. Então, Flávio, a sua apresentação, bastante clara e ilustrativa, reflete o trabalho que vocês desenvolveram de forma tão brilhante junto à Prefeitura. Parabéns pela apresentação, parabéns por você próprio, parabéns pelo trabalho desenvolvido junto à Prefeitura. A cidade ganhou muito com a participação de vocês. Excelente apresentação, Flávio. Obrigado. Muito obrigado, Flávio. Obrigado, Gilberto, também pelas suas considerações. Agora eu gostaria de também convidar a Simone Xavier para poder falar também um pouco sobre o tema. Simone, a palavra é toda sua. Tem mais ou menos 10 a 12 minutos de apresentação. Ok, bom dia, gente. Também queria agradecer bastante aí aos organizadores do evento, né, o convite, e também aos demais panelistas, parabenizando já a doutora Márcia, doutor Flávio, também doutor Gilberto, pelas participações brilhantes aqui, o conteúdo muito bom trazido. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidamente também. Ok. A minha experiência é a aplicação, né, de governança, compliance, programas de integridade de forma geral na iniciativa privada na área de saúde, né, principalmente aí em toda a parte da saúde suplementar. Então, trouxe para compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência, para que a gente possa aqui trocar nossas experiências e acrescentar, né. Eu acho que, em termos do assunto estar em pauta, acho que a gente nunca teve em tamanha ebulição do tema, né, e acho que a gente tem que aproveitar isso para, como é até o propósito desse nosso evento aqui, disseminar aos 4 cantos do mundo o tema para que a gente possa criar cultura, né? Então, eu vou começar aqui por governança um pouquinho. Com essas manchetes aqui, a gente tem visto, né, como que o tema tem permeado, né, nosso dia a dia. Então, adoções de práticas de ESG, né, como o doutor Gilberto já tinha falado antes, tem sido uma prática em nosso meio, principalmente puxada essencialmente pela cobrança de investidores, né, na área privada, principalmente, a própria mobilização social, né, em cima das empresas, fazendo com isso até diferencial de consumo, né? Tem consumidores que hoje já têm consciência sobre isso, escolhem seus prestadores de serviço, seus fornecedores com base nesses critérios, inclusive, o que para nós é muito bom, porque vai qualificando o mercado também nesse sentido, né? Compliance é movimento sem volta, né? Principalmente em indústrias como a construção civil, né? Nos últimos tempos, isso tem também trazido bastante impacto. Então, na última década, as empresas, né, principalmente de infraestrutura no Brasil, mudaram significativamente suas configurações internas, seus processos internos, adotando processos estruturados de governança, transparência, né? Principalmente controle e responsabilização em todos os níveis da governança da empresa. Isso também demonstrando a preocupação
preocupação com o tema e com certeza, como a manchete diz aqui, é um caminho sem volta. Não tem como mais a gente achar que a gente não vai mais passar por isso, até porque é bom, né? É uma coisa que agrega a todas as pessoas, inclusive não só as empresas em si que vendem seus serviços, seus produtos, mas a quem tem a garantia de estar sendo realmente consumindo um produto que tem esse tipo de preocupação ao ser elaborado, produzido, industrializado. Eu acho que nós, como consumidores, também ganhamos e muito com esse movimento e temos que também fazer a nossa parte, né, enquanto consumidores, elegendo sim no mercado as empresas que são responsáveis socialmente, que têm programas de integridade responsáveis, sérios. Acho que nós, enquanto também consumidores, temos que fazer a nossa parte, sim. Em termos de governança, a governança, eu costumo dizer, né, ela é uma grande nuvem, né, dentro da organização e ela alinhava praticamente toda essa organização, ela alinha toda a organização, né? Governança, ela não vive sozinha ou isolada, ela movimenta as estruturas de uma empresa, de uma organização. E com isso, se você estrutura bem e aplica bem essa estrutura de governança, os outros elementos como compliance, gestão de riscos, né, relacionamento com o sócio, a própria estratégia da empresa, isso tudo vai sendo alinhavado de uma forma com um pano de fundo, né, do compliance e de um programa de integridade bem estruturado, eu acho que isso permeia a organização e não é que fique mais fácil, mas fica mais estruturado a implantação. Fácil não é de implantar, vocês já falaram aqui também, aqueles que já passaram por esse movimento, não é fácil você implantar essas culturas, esses movimentos dentro de organizações, mas a gente tem que dar sempre o primeiro passo. E para que seja uma implantação bem-sucedida, temos que ter um plano, né, uma estruturação. E respeitando aqui, né, todos os temas ligados à governança, eu acho que a gente tem que fazer isso de uma forma sequenciada e, principalmente, gerando cultura e alinhamento entre colaboradores, sócios, lideranças, para que isso realmente vire um DNA da organização e não políticas escritas somente em papel, quadros na parede, porque realmente isso não muda nada, né? O que muda realmente é a prática do dia a dia, e isso a gente consegue com projetos bem estruturados e implantados, né? No caso da saúde, nós temos, no caso principalmente das operadoras de plano de saúde também, nós temos uma ARN, né, pelo órgão regulador, pela Agência Nacional de Saúde, que é a RN 443, que ela, por si só, ela já dita, né, como é que as operadoras de plano de saúde elas têm que fazer a estrutura da sua governança, estruturar a sua governança também, né? São baseado nesses 8 itens aqui, onde, né, nós trabalhamos governança corporativa, gestão de riscos, controles internos, integridade e compliance, auditoria interna, tratamento das informações, normas e procedimentos e treinamento e comunicação. Cada um desses 8 itens aqui tem que estar evidenciado para a agência, né, para que essa RN possa ser comprovada, né, de execução comprovada. É uma exigência da agência também, né, então e tem lá os seus tempos, né? Ela, ao publicar, divulgar a RN, ela deu os tempos para que as operadoras se organizem nessa implementação, o que demonstra, né, o desejo, já a intenção do órgão regulador de ter uma padronização na governança das operadoras no nosso país, né? O que também é muito bom, porque além das exigências financeiras, econômicas e financeiras, começa a existir uma preocupação com governança, com gestão dessas empresas, no sentido não só financeiro e econômico, mas também de governança. Ou seja, exige-se que essas empresas também estejam no mercado, mas desempenhando e praticando toda essa responsabilidade aqui, né? Em termos de gestão de riscos e controles internos, que, como vocês viram ali, faz parte de um dos itens, pilares, né, da RN, que a Agência Nacional de Saúde ela exige, nós fazemos a governança de gestão de risco, né, também acontecer dentro das organizações. A gente chama governança de risco porque também há necessidade de você alinhar a gestão de risco com a governança da empresa. Como aquele slide anterior que eu apresentei, né, governança é uma grande teia e que ela vai alinhavando os demais temas, as demais ferramentas de gestão
gestão de uma organização, se bem implantada, né? E aqui é a nossa estrutura para fazer uma boa governança de riscos, né? Onde a gente vai alinhando todos as instituições, né? Os órgãos da empresa, no sentido de que cada um desempenhe um papel, né? Seu papel, sua atribuição dentro dessa governança, desde o conselho de administração, passando pelos comitês de governança, riscos e auditorias internas, quanto as empresas têm, né? Ou que elas possuem, cada organização se desenha, se parametriza de uma forma, diretorias, né? Até chegando aqui às linhas de defesa, como a gente chama. Esse tipo de modelo é baseado na metodologia COSO, né? Para a gestão de riscos, e a gente chama de linhas de defesa as barreiras que a gente vai criando para que a gestão de risco aconteça. A primeira barreira aqui, ela fica dentro das áreas de negócio, dos departamentos de área. A segunda linha aqui, ela já começa a ficar nas áreas de suporte, como processo, qualidade, riscos e controles, ética e compliance, segurança da informação, continuidade do negócio. E ainda temos uma terceira barreira aqui para conter, né, a incidência de um risco, né? A concretização de um risco, que seria a linha da auditoria interna. Ou seja, se a minha área de negócio, meu departamento não pegou o risco, a segunda linha deve pegar. Se a segunda linha não pega, eu tenho ainda uma terceira linha para conseguir conter esse risco e dar conta dele. Ok? Esse aqui é só para uma demonstração de como poderia se estruturar uma governança de risco. E aqui é uma metodologia, né, aplicável aí a qualquer tipo de negócio também, mas na tratativa da gestão de risco, né, nós temos que identificar primeiramente os riscos de uma organização, após essa identificação, analisar e avaliar, né, a origem, tanto quantitativa quanto qualitativa desse risco, tratar, né, eliminando, reduzindo, aceitando ou transferindo esse risco de alguma forma, e, a partir do tratamento, monitoramento também desse risco se faz necessário, né? Com planos de ação, com indicadores, medindo, né, a incidência do risco, apetite e tolerância também, quanto apetite a risco a organização tem, né? O processo em si, os frameworks de controle. Então, existe toda uma metodologia para a empresa adotar para fazer a gestão dos seus riscos internos também, né? Então, é importante que a sua governança esteja blindada, esteja bem estruturada no controle e tratamento dos riscos também. Senão, você cuida de uma parte e não esquece da outra, e você vai vendo que esse programa de integridade, ao final, ele fica fragilizado, né? E chegando aqui no pilar de compliance, né, a gente também, dentro dessas empresas, principalmente, né, operadoras, a gente tenta estruturar os programas, o compliance em cima de 2 programas, basicamente. O programa de integridade em si e um compliance regulatório, né, porque o setor é muito regulamentado. Então, a gente precisa de fazer jus aqui a toda a regulação, para que não deixe também passar nada e que a empresa fique realmente compliance com suas obrigações. Até porque as penalidades, né, são grandes, e a gente também não pode correr o risco da empresa pecar até pela falta de gestão do item, do assunto. No programa de integridade, a gente tem diretrizes e ações para uma relação, né, para a relação íntegra com os stakeholders, os principais stakeholders, né, e sempre também baseado aí, né, na situação de coibir os atos de corrupção, fraude, práticas não condizentes com o código de conduta da organização, né, e sempre com base na lei também anticorrupção, tendo como pano de fundo, né, a lei anticorrupção, a 12846, e as melhores práticas também do manual de boas práticas do IBGC, são sempre ferramentas que a gente usa para dar alicerce a esses programas de integridade. E o programa de compliance regulatório, a gestão das informações regulatórias também, por meio de identificação, análise e mitigação dos riscos, né, que possam vir a colocar a organização em falta de compliance. Aqui é só um retrato final, né, e um resumo de como a gente estrutura esses programas. O programa de integridade, com os primeiros 6 itens aqui ligados à etapa de prevenção do programa, ou seja, o comprometimento da alta gestão de qualquer empresa que se lance nessa jornada, né, de fazer
de se tornar compliance, de implantar um programa de integridade, se não houver comprometimento da alta gestão e independência do programa, não é exitoso, né? Então, um dos grandes critérios, um dos grandes fundamentos aqui que a gente precisa é isso. Se não tiver esse pré-requisito aqui, é muito difícil a gente ser bem-sucedido na implantação de um programa desse. Políticas e diretrizes, procedimentos, avaliação periódica dos riscos, como eu mostrei já anteriormente, comunicação e treinamento, né? Essencial comunicação para que as organizações também consigam. Tá, esse é o meu último slide, tá? Conformidade de terceiros, engajamento em ações coletivas, importante a organização também demonstrar seu engajamento na sociedade, nesse tema, né? E mecanismos como canal de denúncia, monitoramento de riscos e controle também, importante para que ela se abra, né, para a detecção, para essa etapa de detecção. E na etapa de mitigação, né, os processos de mitigação de riscos e fortalecimento dos ambientes internos de controle também, e, por que não, né, necessário também as medidas disciplinares, porque senão a mitigação também não é feita de forma efetiva. Bom, então, em termos aqui de programa de integridade, é isso que eu queria também passar para vocês, de uma forma bastante sucinta, né, vem sendo a nossa prática, a nossa experiência nas organizações de saúde da iniciativa privada, implantar e implementar esse tema dessa forma. Agradeço a atenção de vocês também. Obrigada. Bom, Simone, que tarefa árdua trazer a aplicação de programas de integridade no meio da saúde suplementar é um grande desafio. É um meio bastante complexo, com vários players, intermediários, enfim. O que a gente observa hoje numa empresa? Quem solicita saúde é a área de RH. Quem compra a saúde para uma empresa é a área de suprimento. E o usuário na ponta, né? Os 3 pontos, os 3 indivíduos, a cadeia de demanda de saúde, todos são leigos em saúde. É o RH, o suprimento e o usuário final. Tá certo? Então, a aplicação do conceito ESG em uma empresa voltada para a saúde suplementar, eu acho que vai otimizar muito o trabalho, simplificar, otimizar e gerar transparência, porque observa a imagem, de um modo geral, desses grupos, as ações que afloram todo dia nos tribunais, enfim, né? E o objetivo de qualquer prestação de serviço é o encantamento do cliente. Então, é fundamental para a perpetuidade de um negócio voltado para qualquer segmento, normalmente esse que você nos trouxe, que é a saúde suplementar, é o que vai gerar, de fato, sustentabilidade, melhorar a imagem e reduzir as ações, os gastos, né, que essas empresas têm pela carência em não se adequar ao conceito ESG. E, no fundo, né, o que vai manter o cliente fiel à medicina supletiva, à saúde supletiva, é seu encantamento. Então, quando você oferece de forma clara ao usuário, né, de forma transparente, aquilo que ele vai utilizar, se servir, se beneficiar por uma saúde de qualidade, as coisas tendem a ser um sucesso. Bom, Simone, excelente sua apresentação. Você vai ter um trabalho árduo pela frente. Gerar cultura nesse meio é algo muito desafiador. Parabéns, siga em frente e sucesso. Muito obrigado mais uma vez. Queria agradecer o painel de Compliance e Saúde. Muitas informações, visões diferentes, e finalizamos aí com chave de ouro. Agradeço o Gilberto, a Simone, o Flávio e também a Márcia por terem compartilhado muito conhecimento aqui com a gente nessa parte da saúde. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite.